Antes de começar o programa, eu já quero avisar você que agora eu vou falar sobre games, depois a gente vai falar sobre música, eu vou falar sobre cinema. Então assim, gente, o nosso termômetro aqui do programa é a nossa hashtag, ó, IEPix. Então, se você tá aí no Twitter ou em todas as redes sociais, joga a hashtag IEPix, faz o seu comentário que nós vamos lá saber o que você tá falando, o que você gosta. Tipo, se você não gostou de uma matéria, você pode falar. Se você gostaria de ver a gente falando mais de uma coisa do que de outra, você pode falar também, pode dar dicas, enfim, estamos esperando seu feedback, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre jogos, precisamente sobre um clássico dos games, que é o Final Fantasy, mais precisamente o Final Fantasy NT. O Final Fantasy é uma série de jogos em que os títulos dos outros jogos não se intercalam entre si, ou seja, pode ser lançado um Final Fantasy esse ano, pode ser lançado um outro, pode ser lançado um ano anterior, e os títulos não tem nenhuma ligação, muitas vezes nem parece que é o mesmo jogo, mas os jogadores obviamente sabem, e provavelmente você que é fã da franquia sabe que você já jogou, pode ter até jogado, pode até acontecer de você ter jogado um jogo e não saber que é do Final Fantasy. E todo mundo que já jogou Final Fantasy, várias vertentes do jogo, com certeza já teve a vontade de, meu Deus, eu queria que esse personagem estivesse lá naquele outro, eu queria que aquele outro personagem estivesse nesse jogo. Parece que isso vai acontecer. Dissidia Final Fantasy NT é um jogo eletrônico de luta com elementos de RPG de ação. Ele foi desenvolvido pela Team Ninja e publicado pela Square Enix. É uma sequência de Dissidia Final Fantasy e Dissidia 012 Final Fantasy, tendo sido aí originalmente lançado em arcades exclusivamente no Japão em novembro de 2015, com uma conversão para o PlayStation 4, estreando mundialmente em janeiro agora de 2018. O Dissidia Final Fantasy NT pegou o que havia de mais interessante nos seus antecessores e simplesmente deixou de lado. Ele foi lançado no PlayStation 4 nesse ano e o jogo é, na verdade, uma versão do game que já perambulava pelos arcades do Japão desde 2015. É a conversão para os consoles, que é extremamente pobre em conteúdo e opções. Se você não conhece nada do Dissidia, calma porque eu vou dar uma breve explicação para vocês. O jogo, ele traz lutas em arenas 3D. E nessas arenas você tem duas barras e tipos de ataques diferentes. A primeira barra é de bravura, que aumenta ou diminui à medida que você bate ou apanha. Mas tem que ser com golpes correspondentes. Para realmente assim, você conseguir derrotar o inimigo, vai ser preciso você acabar com o seu HP, utilizando um tipo específico de ataque cujo dano é determinado pelo número de bravura. Ou seja, você apanha, você perde lá a sua barra de bravura, você dá um golpe, você ganha ali no nível de bravura, e isso determina a quantidade de bravura que você vai ter para o seu golpe ser ali mais eminente, para de fato conseguir acabar com o inimigo. E nessa briga, para você aumentar o seu poder de conseguir desferir golpes mais decisivos, dar de fato um KO, o Dissidia ele segue a cartilha de malabarismos, piruetas e golpes assim visualmente impactantes, que é o que rege já a franquia desde o final do Fantasy VII, para quem lembra, o Advent Children.
E, assim, é um espetáculo visual, com certeza as cenas e tal, porém é julgado como terrivelmente confuso o jogo. Bom, mas tá aí, né? O Final Fantasy divide opiniões, mas acredito que em maioria todo mundo gosta de jogar esse jogo, já jogou alguma vez. Então faz o seguinte, ó, utiliza a nossa hashtag aqui, EPix, lá no Twitter, no Facebook, aonde você quiser, qualquer rede social nós estamos lá. E fala aí, você gosta do Final Fantasy, você não gosta, quais as melhorias que você sugere para o jogo. Fala um pouquinho aí que a gente sempre gosta de ouvir a sua opinião, ok?